Fala galera do canal Aquarismo Sem Mistério, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Galera, bem-vindos a mais um podcast e hoje eu vou estar chamando meu amigo André Amorim, criador de discos, e bem-vindos a mais um quadro Aprendendo sobre Discos. Acaradisco, que é um peixe extremamente belo. E vocês vão ver hoje, com a pessoa que entende muito, quais são os cuidados que você tem que ter para ter um animal desse. Será que é muito difícil? Será que é tranquilo? Será que é um mito falar que, nossa, acaradisco é um peixe extremamente sensível, que dá trabalho? Calma, a gente vai ver com quem realmente entende. Embora eu conheça do peixe, eu não tenho toda a propriedade do mundo, porque eu não crio esses animais. Eu não costumo ter. Tive uma vez no meu aquário lindo, mas mudei fauna e passei. Então vou chamar ele aqui. Fala, meu amigo. Obrigado aí pela participação, hein? Tamo Fala, junto. Marcos. Tudo bem? Boa noite, meu irmão. Tudo bom? Primeiramente, te agradecer por essa participação. Né? Foi um quadro. Esse quadro ele surgiu por acaso, tá? Por acaso, a partir de um vídeo que eu gravei na internet sobre polipteros. Então, hoje você é meu segundo convidado, né? E a galera tem curtido bastante. E primeira coisa, né? Muita gente tem muito problema quando a gente fala de acaradisco, o cara já, pô, mas acaradisco é um peixe que não pode ficar com tal peixe porque fica estressado, é um animal difícil, chato para comer. Vamos lá. Na tua visão, quero te perguntar, primeira coisa, o que fez você a se aproximar de disco? O que te atraiu a falar assim, oh, eu quero trabalhar com disco, eu gosto de disco nesses animais? Eu comecei a criar caradisco, né? Primeiramente, boa noite a todos aí do canal. Obrigado, Marcos, pela oportunidade aí de a gente compartilhar um pouquinho da nossa vivência aqui na criação, né? Eu comecei com a caradisco já tem mais de 20 anos, mas como hobbyista, né? Eu nunca fui criador de reproduzir e tudo mais, mas como hobbyista tenho mais de 20 anos na caradisco. O que me atraiu nesses peixes, para mim, foi a cor, né? A coloração, a diversidade de cores, e tudo mais. E por se tratar de um peixe de água doce, né, ele chama um pouquinho daquela coisa da água salgada, né, do peixe da água salgada com muitas cores e tudo mais. E isso foi o que me atraiu, principalmente no acaradisco. Esse foi o ponto inicial. Porque realmente, né, tirando os nossos selvagens, que são muito bonitos, cara, tem muita. Diamond, Blue, não sei o que. Cara, é Se muita. você for começar pelas cores, aí é vermelho, aí dentro dos vermelhos tem suas variações, aí tem os azuis, dentro dos azuis tem suas variações, e por aí tem os marcados, aí tem suas variações. Então tem uma diversidade muito grande, né? Tem peixe para todo gosto. Assim, na tua cabeça, tá? Não vamos falar de espécie, porque espécie é uma. Quantas variedades de disco assim vem na tua cabeça? Eu não tenho ideia, tá? Eu sei que são muitos. Cara, são incontáveis, são centenas, né? Passa de Caraca. centenas. De variações, passam de centenas. E fora as que hoje em dia estão sendo já também manipuladas lá fora, né? Então vai aparecendo outras cores, outras marcações, outra diversidade muito grande. Entendeu? Até É muita porque, coisa. até porque se você cruzar animais, né, com padrões, você acaba criando um novo padrão, seleciona e de repente tem uma Você marcação que chama atenção. tem todo um trabalho genético para poder você chegar a uma determinada cor, né? Assim, eu costumo dizer que aqui no Brasil a gente está um pouquinho bem atrás em relação a essa questão aí, né? Os gringos lá fora, eles brincam muito com isso, mas por quê? Eu acho que o acaradisco aqui no Brasil, a gente perde muito pela falta da paciência. Lá fora, os caras têm trabalho de décadas para poder chegar a uma nova cor. São trabalho de décadas. Às vezes, são trabalho que um pai começou, ele morre e o filho que termina. Entendeu? Então, são trabalhos de muito, mas muito tempo mesmo. Então, aqui Exato, no Brasil, a gente é muito imediatista. Então, a exato. gente começa a fazer um cruzamento aqui, não dá certo, a gente já pega outro. Os caras lá não são assim, cara. Tem uma seleção muito bem feita lá fora, eles fazem. E sabe o Entendeu? que eu vejo também lá fora? Que isso tanto com Flower Horn, eles fazem com arraia.
carpa, aruanã, eles descartam. Por exemplo, eu acho que um trabalho de linhagem, vamos supor que tu está 30 anos aí você chega num padrão. Eu acho que às vezes você vender filhotes mais baratos que não estão no padrão, não que não possa ser vendido, mas tem muita gente lá fora que não vende. Então o cara cria um nome e tanto é que quando às vezes você pega o disco lá e o Flowerhorn, cara, exatamente detalhe, é a mesma pinta, tem todo mundo, ali realmente é um padrão, parece uma Xerox. O cara não tem nada abaixo daquilo. Então quem vai lá paga a genética do peixe. Então, lá fora isso é muito valorizado. Aqui, para quem gosta de disco, a galera até valoriza, mas muitas das vezes a galera, não, por que eu vou comprar um Diamond com essa marcação que custa, vou chutar valor, tá? Não tem ideia, que custa 300, 500 reais, se eu posso pagar 90 reais. Então, esse cara não gosta, ele quer ter uma cara disco, mas não importa para ele o padrão, porque não se compara quando você olha disco com marcação. Para mim, se aproxima muito do marinho. A coloração. Eu acho que muita questão do Brasil está atrás hoje em dia, na questão do acaradisco avançar, muito também por conta também dos criadores, porque é o que você acabou de dizer aí. Pelo menos aqui, né? Estou falando de experiência da minha criação. Pelo menos aqui eu não coloco discos que não saiu com a seleção boa, eu não coloco para venda e nem muito menos dou, porque são peixes que vão andar por aí. Daqui a pouco eles estão se reproduzindo e você acaba sujando essa espécie aqui no Brasil. Então, aqui, pelo menos aqui na minha estufa, eu não vendo, eu faço logo uma seleção logo deles pequenos, entendeu? Eu não vendo, não dou e nem dou, entendeu? Peixe nenhum que não tem uma linhagem legal, que não tem um formatozinho legal, entendeu? Então, isso é o que, infelizmente, as pessoas hoje criam a caradisco. Tem criador, né? Tem o criador e tem aquelas pessoas que são robistas que reproduzem também o peixe em casa, entendeu? Então, isso vai começando a se espalhar, né? Infelizmente, acontece muito isso, entendeu? Cara, você levou lá no encontro os filhotes já extremamente lindos, tá? Assim, a galera amou, briga para ganhar, todo mundo queria ganhar aqueles filhotes ali. E é muito importante, e a galera não entende isso, aí na tua estufa, ninguém vai sair falando assim, porque imagina só, vamos supor que você venda para ganhar dinheiro o segunda linha, certo? Quem conhece realmente disco e está disposto a pagar, aí vai na casa do cara e fala assim, de onde tu comprou esse disco aí? Ah, comprei na RJ Disco. Nossa, que disco feio. Que disco com marcação. Então, pelo contrário, quando você descarta, você faz com que quem compre o RJ Disco compra padrão. Então, qualquer lugar que o cara veja o teu peixe, caraca, irmão, onde tu comprou esse teu peixe aí? RJ Disco. Eu quero. Exatamente. E assim, é isso. Marcos, eu e meu irmão, que é o meu sócio, né, o Nock, a gente, quando começamos a realmente falar assim, vamos trabalhar com isso, vamos trabalhar, vamos. A gente colocou na cabeça que nós queríamos ser o diferencial como criador no Rio de Janeiro. Viu? Aqui no Rio de Janeiro não tem criadores de acaradisco. Tem pessoas que vendem, são vendedores. Sim. Entendeu? Mas criadores não tem, você procurar não tem. Então, eu e ele decidimos, falamos assim, nós vamos fazer um trabalho diferenciado. E graças a Deus, em poucos meses, porque a gente não tem nenhum ano, não temos nenhum ano, vamos fazer ainda um ano de RJ Disco, vamos fazer um ano. E graças a Deus, assim, nós temos vendido muito bem os peixes, as pessoas têm falado muito bem dos nossos peixes. Coisa assim que eu envio peixe para Santa Catarina. Olha que é um chãozinho daqui para Santa Catarina. E quando o cara vai lá pegar o peixe, o cara faz a soltura do peixe, ele já joga a ração e o peixe começa a comer. O cara fica impressionado com isso. Porque além do peixe ter um padrão, a gente também se atenta a fazer todo um protocolo de limpeza para o peixe ir o mais limpo possível para o cliente. E também um protocolo também até de envio. Por exemplo, se o cara hoje quiser adquirir um peixe com a gente, se for numa segunda-feira, se for numa quarta-feira,
ele só vamos enviar esse peixe para esse cliente só na próxima segunda, porque nós fazemos um protocolo de envio, onde separamos o peixe, melhoramos a parte de alimentação do peixe para poder fortalecer mais a imunidade dele para a viagem. E quando chega um dia ou 2 dias antes de viajar, nós fazemos jejum no peixe para que ele defeque o mínimo possível dentro do saco, para que ele possa ir com mais segurança. Então, a gente tem todo esse cuidado. E, graças a Deus, assim, as coisas têm fluído, realmente, têm fluído. Nós não estamos colhendo frutos ainda do nosso trabalho, porque todo fruto que temos entrado, nós só estamos trabalhando em estrutura, porque queremos crescer, entendeu? E fazer um trabalho legal, entendeu? Então, vocês estão mandando para todo o Brasil. Então, quem assistir meu vídeo aqui, consegue... Todo o Brasil vai? Ou tem estado que não está indo ainda? Por exemplo, a gente consegue já enviar Sul e Sudeste, ou seja, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, e tem alguns estados do centro que a gente também consegue fazer por outras transportadoras, só Nordeste, Manaus, que são lugares mais complicados, porque a gente ainda não fazemos envio aéreo, só terrestre. Então, assim, a gente consegue enviar tranquilamente, mas lá no nosso Instagram tem todo um processo que a pessoa entra em contato com a gente vê se a cidade dela está disponível para envio, a gente dá toda a atenção lá pelo Instagram ou também pelo nosso WhatsApp também. Eu vou deixar depois, você vai me passar lá pelo direct ou pelo meu WhatsApp mesmo. Sim, sim. Eu vou deixar o teu arroba, o WhatsApp, para a galera entrar em contato com você. Hoje, a burocracia para enviar peixe não tem mais. Há 2 anos atrás estava absurdo. Tanto é que agora um amigo meu envia, é muito tranquilo, é uma notinha simples que dá para gerar. Então, assim, depois até tu procura ver. Tá muito fácil enviar peixe agora, sem burocracia. E ponto importante agora. Qual o pH que você cria os teus acarás discos aí? Aqui eu crio meus acaradiscos, com certeza assim, a gente não trabalhamos aqui com a biologia, né? É algo até que o outro fica assim espantado. Não, você não tem biologia? Não, não temos biologia na nossa estufa. Nós tratamos nossos peixes aqui com TPAs diárias, de todos os dias, de 90% a 80% de troca de água todos os dias. Então, não tem uma biologia. A gente consegue trabalhar aqui com pH entre 6,6 e 6,8. Essa é a faixa. Não varia entre isso aí, não. Só fica nesses dois aí. Entendeu? Um ponto que você falou, que a galera vai, nossa, não tem biologia. Galera, entende uma coisa. Primeira coisa, para que serve a biologia? A biologia serve para remover amônia, nitrito e nitrato, ok? Exato. Se ele faz TPA todo dia, ou dia sim, dia não, de 90%, não tem amônia e não tem nitrito. Tá? Então, assim. E ainda mais com a taxa de pH também um pouco ácido, ainda mesmo que tenha um mínimo ali, esse pH já. A amônia vira N4, né? Acabou. Exatamente. Lá fora, eles fazem TPA todo dia, a ponto de botar 90% que os discos ficam deitados. Então, assim, não se faz necessidade de ter biologia se você faz isso. Lembrando, eles são criação. Mas tem muitos criadores, é importante você falar isso, que vai falar, RJ Disco não tem biologia, então não precisa ter biologia. Não, aqui a gente somos criadores, então aqui a gente faz TPA todos os dias, troca de água todos os dias com os nossos peixes. É trabalhoso, mas a gente faz todos os dias, mas a gente vê resultado, a gente colhe resultado com isso. Isso entendeu? Estimula a reprodução, não estimula ou não? Estou falando besteira. Sim, para casal, você fazer uma TPA, a água entrando aí 1 grau, 1,5 grau abaixo, isso induz a desova dos peixes, sim. Agora, um outro ponto importante que eu queria ver com você é que lá fora tem muita gente que cria acaradisco em pH alcalino, 7,5, 7,8. E eu fiz até um vídeo falando sobre isso, né? Mas tem muita gente maldosa que só ouve o que interessa, né? E aí eu falo sobre isso, galera. Tem muitas espécies, arraia, aruanã, disco, que você pode criar em pH ácido, pode criar em pH alcalino. O que eu sempre falo é o seguinte, eu não posso pegar o teu peixe em pH ácido, chegar aqui em casa e tacar no pH alcalino. Não posso fazer isso.
nem o alcalino tacar no ácido. O que eu sempre falo é o seguinte, pô, se teu peixe está no 6,8 e você quer levar para 7,2, você tem que demorar um tempo e ir elevando gradativamente para que o peixe não sinta o estresse e não produza o muco. Porque lá fora tem muita gente que cria caradisco em pH alcalino e eles têm muito sucesso na reprodução também. Você já chegou a criar disco em alcalino? Já teve essa experiência? Já tive a experiência, assim, já tive criações aqui que eu levei, porque chega como a gente trabalha com pH 6,6, 6,8, a gente depende muito de sempre estar observando como vem a água da concessionária, por mais que a nossa água, né, passa por toda uma questão de filtragem aqui para a gente poder fazer. Mas a gente já trabalhou com pH alcalino já, dá certo também. Mas se hoje eu vou falar para você entre alcalino e levemente ácido, que é o 6,8, 6,6, eu percebo que os peixes ficam muito bem mais à vontade, reproduz muito bem mais no levemente ácido. Porém, se uma pessoa hoje quiser reproduzir em levemente alcalino, ele também consegue. Só que é aquilo, vamos dizer, você adquiriu peixes. E você, mesmo que você leve esse peixe que sempre viveu, desde que nasceu, até a sua juventude, em um pH ácido. E por mais que você leve esse pH bem pouquinho, for levando devagarzinho para chegar em alcalino e tratar ele ali, ele teve toda uma vida em água ácida. Sim. Então, a questão da biologia do próprio peixe já está acostumada com aquele tipo de pH. Certamente ele não vai ficar à vontade durante toda a tua vida, durante toda a vida dele, por mais que você eleve o pH aos poucos. Entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que depende muito de um histórico do peixe, de quando ele viveu durante toda a sua fase, para você falar hoje, se você falar, André, meu pH aqui é 6,2, 7,4, 7,0, eu consigo criar caradisco? Consegue, mas o meu conselho, isso fique para pessoas que já têm a caradisco com bastante experiência. Quem não tem muita experiência, o meu conselho fique no levemente ácido. Sim. Porque qualquer coisa que acontecer dentro do teu sistema, se o teu sistema acontecer de alguma coisa, tu tem ainda uma faixa de proteção por causa da acidez da água. Exato. Vamos dizer que deu um picozinho de amônia, se tu tiver com um pH alcalino, tu vai se ferrar. Agora, se tu tiver com um pH um pouco ácido, você está um pouco protegido para te dar tempo a tu agir. Perfeito. Então, para o cara que, de repente, quer botar no alcalino, o ideal é ele pegar um filhote, do que pegar um indivíduo adulto, como você me falou, que já viveu tempo, né, praticamente boa parte da vida dele em pH ácido, e você, de repente, mudar isso. É basicamente o que acontece com o selvagem. Vai Exatamente. pegar um selvagem que levou a vida todinha numa água ácida. Se você colocar ele numa água alcalina, por mais que você leve bem devagar, ele vai viver, mas vai viver bem? Não. Aí é que está a pergunta. Aí... Entendeu? Ele vai viver, mas ele vai viver bem? Para mim, não, entendeu? Pelo menos essa é a minha opinião que eu vejo, entendeu? Dentro da questão do pH. Eles sentem até a nossa acidez, às vezes, aqui, porque lá, às vezes, eles são capturados em pH abaixo de 6. E às vezes, quando eles vêm para a nossa água 6,4, eles ainda sentem, para ver que, exatamente, mesmo dentro dessa acidez aí, né? É meio que a própria biologia do peixe, ela tem uma memória ali que ela lembra da acidez que ela sempre viveu, entendeu? Um ponto aí em relação a água, sua água é mole, né? Mole, né? mole. Tá, totalmente beleza. mole, entendeu? Tá. Totalmente Um outro mole. ponto, em relação à alimentação, você oferece só ração, patê, algum tipo de alimentinho vivo? Certo. Então, como a gente está falando aqui com um público que talvez também já é criadores de acaradisco, a gente tem que tomar uma preocupação de falar sobre alimentação, porque a pessoa talvez vai ouvir eu falando sobre como eu alimento, aí fala, eu posso alimentar igual o Amorim que vai dar tudo certo. Não, aqui a frequência que a gente alimenta os peixes aqui é a seguinte, filhotes, toda hora que eu passo eu semeio alguma ração.
filhotes em crescimento, toda hora que eu passo, semeio a ração. Patê todos os dias para filhote. Todos os dias, filhote. Casal, 1 ou 2 vezes durante a semana, patê para casal. Entendeu? Artêmia congelada para filhote, um dia sim, um dia não. O patê eu administro todos os dias porque a nossa base aqui de criação é mais os red, né? Então a gente prepara o patê com astaxantina para poder dar para os red. Então todos os dias a gente está dando para patê. Entendeu? Agora, André, e se você for aconselhar alguém que adquirir um peixe contigo, qual seria a alimentação que você falaria para essa pessoa ter o peixe saudável, sem também mexer muito no sistema dele, do aquário dele? Seria alimentar, se for, vamos dizer que você pegue peixes jovens, você pode alimentar em umas 3 vezes ao dia, entendeu? Peixe jovem. Pegou peixe adulto você pode botar aí 1 ou 2 vezes ao dia e, se possível, separar uma vez na semana para fazer um jejum. Não dá comida para peixe. Falo entendeu? muito sobre isso, jejum. Porque isso ajuda demais o peixe a liberar toda a questão da parte digestiva do peixe. Faz o peixe ficar mais ativo, porque ele fica esfomeado, então ele fica na caça de procurar algum alimento. Ele não fica muito passivo no canto. Quando ele está de barriga cheia, ele fica ali e tudo mais. Então, um jejumzinho durante a semana faz muito bem, entendeu? Então, eu alimento aqui para filhote, toda hora estou semeando ração, patê todos os dias, artêmia congelada um dia sim, um dia não. Para casal, aqui eu alimento ração, eu coloco 1 vez por dia, às vezes 2 vezes por dia, isso para casal. Se tiver com desova ou com filhote, esse casal aí ele vai se alimentar muito menos ainda, para eu não perder a qualidade da água por conta dos filhotes ou por conta dos ovos. Então, eles se alimentam muito menos ainda, entendeu? Quando os filhotes eclodem, né, e nascem, aí eu começo a questão das TPAs e eu começo a semear um poucozinho só de ração para os pais. Os filhotes, quando nascem, você não precisa alimentar, eles se alimentam do muco dos pais. Isso. Os primeiros, principalmente os primeiros, vamos colocar assim, os primeiros 3 dias são muito importantes para os alevinos, porque os primeiros 3 dias, na verdade, ele nem se alimenta nem dos mucos dos pais. Ele se alimenta do saco vitelino que vem neles. Então, assim, os primeiros 3 dias, basicamente, ele não se alimenta. Eles eclodem, ficam lá no cone ou no vidro, onde foi que eclodiu, eles ficam lá. E quando esse saco vitelino ele acaba, aí ele começa a querer procurar alimento, aí é onde eles vão começando a ser atraídos pelo muco da pele dos pais, né? Aí eles começam a se alimentar. Em que momento a gente tem que intervir na separação? Porque eu já ouvi falar que, às vezes, os pais podem debilitar muito se você... Tem gente que bota coisa na água para mucosa, diz que a partir de tanto tempo tem que tirar os filhotes, porque senão eles esgotam os pais. Como é que tu faz isso aí? Então, Marcos, isso aí tem várias situações que você tem que estudar. A primeira coisa é a qualidade que o casal tem em cuidar da ninhada. Tem casais que você vê que, se você não separar os filhotes, eles levam os filhotes até ficar grande. Uhum. Entendeu? Eles produzem bastante muco, entendeu? A outra situação é a quantidade de filhotes que saiu nessa ninhada. Ou seja, se foi pouco filhote, os pais certamente eles não vão se cansar muito. Mas se for muito filhote, você tem que ajudar os pais, é claro, com os náuticos de artêmia, mas mesmo assim fazer uma separação mais antecipada, porque como é muito filhote, não dá tempo daquele muco se regenerar e acaba que os filhotes começam até a ferir os próprios pais. Já vi casos de peixes, assim, já tive caso aqui de um casal tirar uma ninhada gigante e eu tive que separar os filhotes com 10 dias porque o centro do corpo da mãe já estava ficando com ferida. Então, eu tive que separar, entendeu? De tanto que eles se alimentam ali, entendeu? Eu vi tem uma vários... vez eles passando o filhote de um para o outro. Sim. Aí ele meio que dá uma sacudida, os filhotes passam para ela, ele dá o rolê, volta. Cara, eu acho muito interessante. Mas assim, isso aí é quando um ou outro já está cansado ali, aí ele passa
há uma comunicação, é muito interessante observar a criação de acaradisco, que há uma comunicação entre o macho e a fêmea ali. Essa passada é a mesma coisa que ele está falando assim, vai lá para o seu pai, chega, quero dar uma volta, me deixa em paz. Há uma comunicação. E também há uma comunicação dos peixes com a gente, criador, quando eles estão falando assim, os filhotes já estão me machucando, os filhotes já não estão me fazendo bem. Entendeu? A primeira característica é os pais fugir dos filhotes. Sim. Eles ficam fugindo, se debatem, correm, se coçam no fundo para sair dos filhotes, e os filhotes vão atrás, eles fogem, aí você vê que os pais não estão aceitando mais o filhote para poder se alimentar deles, é porque eles já estão sendo sendo prejudicados, né, pelos filhotes. Uma coisa que é legal, não sei se muita gente percebe, ciclídeos americanos, ou até mesmo o ciclídeo africano, como o joia e a tilápia buticoferry, eles se comunicam com o filhote. A ninhada, quando está ali, se você puder, se a galera que está me vendo observar, repara que os pais eles ficam mexendo, fazendo movimento, abrindo embaixo, abrindo em cima. Esse movimento, quando os filhotes se afastam deles, eles fazem os movimentos que os filhotes entendem que tem que voltar. E às vezes isso passa batido. O acaradisco também tem esse movimento, mas o movimento do acaradisco é uma tremidinha. Aí essa tremidinha faz a água oscilar e os filhotes entendem aquela oscilação da água como um chamado do pai e da mãe. Olha que interessante. Cara, é muito sensacional, é muito sensacional. A gente pode classificar o disco como onívoro? Hoje a gente classifica eles como onívoro, por mais que ele também se alimente de proteína pura, né? Como patê, coração de boi, quando a gente faz, camarão, arteme e tal, mas a gente considera ele sim como onívoro. Agora, vamos supor, eu quero montar um aquário aí de 1 metro. Se eu quiser botar... antes disso, antes que eu esqueça, depois que o casal desova, qual tempo que vocês passam para expor novamente a uma desova? Você dá um delay ali de descanso para os pais ou você deixa junto para poder, de repente, emendar? Como é que funciona? O tempo que a gente vai separar isso é o quanto... primeiro, né? Antes de você colocar um casal para reproduzir, você precisa preparar o casal para essa reprodução. Ou seja, por isso que a gente fala, vamos fazer uma temporada. Então, aqui, eu separo todos os casais e faço uma preparação dos casais para poder entrar na reprodução. Pode ir falando. Então, qual é o que a gente faz para poder preparar esse casal? A gente começa a melhorar a alimentação desse casal com mais frequência, certo? Muito mais proteína pura para o casal. Faz uma limpeza externa, que seria de parasitas externos. Faz uma limpeza interna para protozoários e tudo mais para o casal. Para o casal poder entrar na questão da reprodução totalmente forte e sem nenhum tipo de qualquer doença, verme, protozoário, parasita, o que seja o que for. Isso vai ditar, primeiramente, como é que vai ser a temporada desse casal. Se você não fizer nada disso e você entrar numa reprodução com o casal, ele vai reproduzir? Vai. Mas certamente ele vai cansar muito rápido e você vai perceber isso nas desovas. Você botou uma desova, botou uma quantidade de ovos grandes. Na próxima, já está menos. Na próxima, já está menos. Na próxima, só vai diminuindo a quantidade de ovos. Aí, na próxima, muitos ovos fecundados. Na segunda, menos. Na terceira, menos. Vai caindo cada vez mais. Então, quando o casal está limpo, está bem preparado, a tendência da gente é separar eles, porque se depender deles, eles ficam direto. Porque eles estão saudáveis, entendeu? Então, a gente que tem que usar o bom senso e falar, opa, peraí, vou dar um descanso para esse casal, já tirei tanta ninhada dele, vou dar um descanso para esse casal. O acará do Congo que eu tinha aqui em casa, cara, ele reproduzia e os filhotes ficavam grandes junto com os pais, aí desovava, nascia uma ninhada,
aí os maiores comiam alguns menores, ou seja, eu já tive um casal que cuidou de 3 ninhadas em estágios diferentes. E assim, Olha só. o que eu percebi, não pelo macho, mas a fêmea ela fica muito magra. E a terceira desova, como você falou, ela não foi, a segunda não foi igual à primeira, não foi igual à terceira, porque não deu tempo de eu repor nutrientes para ela. Então é muito Sim. bom. Isso vale para qualquer peixe. Quem não é criador e não tem técnica, não deixar o teu peixe ficar desovando direto, porque pode realmente até debilitar o peixe. São duas coisas que eu não concordo muito, né? André, aqui, é deixar o peixe começar uma maturidade precoce, ou seja, começar a reproduzir muito novo, e a outra coisa é ficar insistindo muito em tirar muitas desovas com esse casal, porque chega uma hora que eu já vi muita gente perder macho, perder fêmea por causa de cansaço, morrer do nada, entendeu? Morrer do nada, entendeu? Então você tem que começar a perceber. Você percebeu que a taxa de fecundação está diminuindo, a taxa de quantidade de ovos está diminuindo, opa, dá uma pausazinha, separa o casal, começa a entrar com alimentação boa para eles, umas TPA com mais frequência, dá aquele descanso que eles merecem, tu vai ver que na próxima temporada tu vai arrebentar de novo com eles, entendeu? Um ponto importante, se eu quiser montar um aquário aí colocando ele como principal, que peixe, porque eu já vi montagem de disco com arraia, com aruanã, e visualmente ali me parecia que o disco estava confortável, o disco parecia um prato imenso. Aruanã em cima, eles fazendo uma meia água ali, o arraia, mas qual peixe eu posso compatibilizar? Tem gente que diz que não é legal ter a carabandeira, porque o carabandeira ataca, depende do tamanho. Que peixe eu posso botar com a cara disco? Montar uma fauna amazônica? Olha só, então o meu conselho vai ser para duas classes de pessoas que vão criar cara disco. A primeira classe é daquela pessoa que nunca criou e que quer experimentar entrar nesse hobby do acaradisco. Para essa pessoa, o meu conselho é começar somente com acaradisco e somente no vidro. Sem nada. Sem substrato. Sem nada. Só vidro. Só vidro. A tendência dessa pessoa se frustrar é mínima, porque ela vai conseguir ali criar aqueles discos, entender como é a criação do disco, vai começando a inserir os elementos do aquário, o substrato, a rocha, o tronco, tudo de forma bem pausada. Esse é meu conselho para quem está começando ou quer começar no acaradisco. Eu vejo muita gente se frustrando porque pega um aquário totalmente plantado, com rocha, substrato, neon, rodóximo, Barbo Denisone, tudo, e larga o acaradisco lá dentro, vai dar problema, vai dar BO, entendeu? Então, aí, esse é meu conselho para quem está começando ou quer começar no acaradisco. Quer começar com o acaradisco? Compra um cardumezinho aí de 6 acaradisco, coloca no aquário, começa a estudar ali como é que é o procedimento. Para não ter BO, você pode alimentar aí de 2 vezes ao dia, faz uma TPA por semana, já é o mínimo, e você não vai ter problema. Porque TPA se eu tenho biologia? Eu vou te dar minha experiência, eu estou falando pela minha experiência. Por que fazer TPA uma vez por semana, ou até 2 vezes por semana, ou seja, uma na quarta e uma no domingo, para acaradisco? Porque acaradisco, eu costumo dizer, o pessoal fala, acaradisco é um peixe muito sensível, não dá para criar não. Eu não acho o acaradisco sensível. Eu acho o acaradisco sensível para poder adquirir um protozoário, um parasita, aí ele é sensível, mas para morrer ele não é. Você pode perceber que o acaradisco, quando ele é acometido de alguma doença, ele fica se definhando, fica magro, seco, mas não morre. Não morre, verdade. Verdade. Como eu vou falar que um peixe desse ele é frágil? Ele não é frágil, cara, ele não morre, entendeu? Ele não morre, ele é frágil para adquirir as doenças.
Então, ou seja, a pessoa que vai adquirir esse peixe, ela vai começar a aprender. Agora, para quem já está no hobby, já tem a cara-disco e tudo mais, aí sim você pode colocar aí uns neons para ficar legal, colocar umas coridoras para poder fazer uma limpeza do fundo, porque a coridora ela não se alimenta das fezes, mas em procurar comida, ela começa a quebrar as fezes, deixando essas fezes mais leves, fazendo com que o sistema puxe essas fezes. Então, ou seja, elas são limpadoras do aquário excepcionais, entendeu? Barbodenizone pode colocar, apesar de ser peixe bem agitado, mas não agridem as acaradisco. Mato Grosso, posso colocar um cardumezinho de Mato Grosso? Olha, Mato Grosso, dentro da minha experiência, eu não aconselho muito. Ele tem tendência a dar umas beliscadinhas no jacaré. Né? O peixe sinistro. Ele tem tendência a dar umas beliscadinhas nas acaradisco, entendeu? Mas já teve gente que tem experiência, que tem em Mato Grosso até hoje, que não mexe com as acaradisco dele, entendeu? Vai depender muito. E qual é a litragem mínima para esse, por exemplo, pegar 6 aí? 200 litros. 200 litros, né? Tá de bom tamanho, 200 litros. Entendeu? Porra, 200 perfeito. Litros. Uma TPA por semana, alimentando duas vezes no dia, isso. Tá de boa. Vamos ver aqui. Tá de boa? 200 litros, uma TPA por semana, alimentação 2 vezes por semana, 2 vezes por dia, tá de boa. O peixe vai crescer saudável, sem problema nenhum. E meu conselho, começa só no vidro. Só no vidro. Mas eu mostro assim, peraí, vamos lá. Ah, beleza. Mostra do jeito que dá para mostrar. Peraí. O que importa é a galera ver. Meu. Esses daí é de qual? Aqui tem uma ninhada. Isso aqui são filhotes de Red Royal. Entendeu? São filhotes de Red Royal. Entendeu? Aqui são filhotes que já estão vendidos. Eu separei para o cliente. Entendeu? Para ser enviado. Aqui também são filhotes de Red também, que são um pouquinho maior. Ah, muito lindo. Entendeu? E eles te vêm já chega logo perto para comer, né? Ah, sim, ó. Se eu levantar aqui, quer ver? Vou ficar de pé aqui, ó. Deixa eu só desligar a câmera aqui. Pronto. Se eu botar aqui, ó. Aí, caraca. Aí aqui são filhotes de Red Cover. Entendeu? Filhote de Red Cover. E cadê aqui os pais aí? Casal de Red Royal. Aí. Caraca, aí outro. Aqui é o casal de Red Royal. E não adianta o cara chegar aí e querer fazer oferta indecente para levar o casal, né? O cara chegar aí na tua e fazer aquela oferta indecente para comprar teu casal que tu não vende, né? Aqui é um casal de... aqui é uma Blue Scorpion e um Cobalt. Lindo demais, caraca. Aqui é um casalzinho de Shakebird que está com a ninhada lá no fone. Um dos mais bonitos. Ver, ó. Eu acho esse um dos mais bonitos. Tá dando para enxergar os filhotes lá no cone? Tá, dá. Caraca, lindo demais. Só por curiosidade, um casal desse aí que tu acabou de mostrar, ele gira em torno de quanto? Não entendi. Um casal desse que você mostrou por último aí, ele gira em torno de quanto para conseguir um casal desse top? Aí depende de duas situações, Marcos. A primeira situação é se o casal é de importação. Uhum. Se o casal for de importação, ele sai muito mais caro. Se o casal for nacional, sai um pouco mais barato. Entendeu? Aqui eu tenho os azuis. Bonito. Caraca, muita coisa. E você é aberto para quem quiser comprar ou você, tipo, pessoas avulsas que querem comprar podem visitar a estufa aí para comprar ou não? Como é que tu faz? Sim, qualquer um que quiser comprar pode visitar aqui nossa estufa, mas só trabalhamos com agendando o dia e o horário, porque
como aqui ainda é um espaço muito pequeno, aí não tem como eu deixar aberto para o momento que a pessoa desejar vir, aí acaba que tem 2, 3 pessoas aqui no mesmo horário, aí fica complicado, entendeu? Mas também estamos já pensando já de fazer um espaço do cliente, né? Que seria o cliente soltar os peixes para venda, né? Para poder também não estressar tanto a não estressar tanto os casais, às vezes tá com desova e tudo mais assim, entendeu? Cara, Aí sensacional. aqui eu também tenho essa linhagem aqui, ó, que é chamada de cáricos, tá vendo? Uns cáricos. Aqui é um Blue Angel, viu? E tem mais filhotes aqui ainda. Aqui tem filhote daquele Shake Boss, que falou que é o mais bonito, ó. Os Eu filhotes acho dele. lindo. Aqui também tem casal aqui de Blue Diamond. Cara, tem muita aquário aí. É muita coisa. Ainda tem mais aqui embaixo também, Marcos. Aqui Olha embaixo isso. também filhote de Red. Bastante Sensacional. coisa. Tem bastante coisa aqui. Galera, quem quiser já segue lá no Instagram, RJ Discos, tá? E lá vai ter lá o WhatsApp deles. Eu vou deixar anexado aqui no vídeo o WhatsApp. O André vai me passar o WhatsApp de contato lá para eles. Eu não sei se é o mesmo que eu falo contigo. Sim, Marcos. Hoje, eu tenho, assim, para até fechar assim, essa conversa, eu não sei se, a hora que você quiser finalizar aí, você pode falar. Mas eu queria deixar uma coisa bem interessante, assim, que é uma dica que eu dei e sempre dou para a pessoa que me pergunta qual o segredo para eu ter sucesso na criação de acaradisco, mesmo eu sendo um robista ou eu ser um criador. Para mim, existem 3 coisas que você precisa se preocupar para você ter sucesso com acaradisco. A primeira coisa é você saber aonde você vai adquirir o peixe. Isso é essencial. Isso vai definir se você vai ter sucesso ou não, dependendo do tipo do peixe que você vai comprar, o local. A segunda coisa é você fazer sempre um protocolo de quarentena, mesmo que seja um protocolo de quarentena passiva ou um protocolo de quarentena ativa. E a terceira coisa é a qualidade da água, a alimentação e a principal para mim, a observação. A observação, ela dita se realmente você conhece seus peixes, você sabe quando o peixe está bem ou Exato. quando o peixe não está bem. Só de olhar. Entendeu? Quem olha o aquário todo dia, fica ali um tempo olhando, só no comportamento do peixe, um nada estranho, você já sabe que teu peixe não está bem. Uhum. Impressionante. Mas isso é o que você falou. É o dia a dia, é a paciência de estar ali olhando, com calma. Cara, sensacional. Galera, Exatamente. não tenho outra referência de disco, até porque por isso que eu entrei em contato com o André. Para quem não sabe, eu conheci o André pessoalmente através do Encontro Aquarismo Sem Mistério. Ele levou lá alguns filhotes que geraram brigas entre as pessoas que estavam esperando o sorteio, todo mundo queria comprar. Então, assim, assina embaixo, vou deixar todas as mídias dele aqui, WhatsApp, tudo que você possa entrar em contato. André, já quero te agradecer, tá? Vou deixar um endereço também lá bonitinho, da onde é. E aí a galera entra em contato. Agradecer por essas informações. Já de antemão, é bom. Eu estou adorando fazer esses quadros porque eu estou aprendendo muito. E muita gente acha que porque eu sou biólogo, porque eu crio há muito tempo, eu sou obrigado a dominar todos os peixes. Não, eu domino os que eu crio aqui em casa, que são ciclídeos africanos, americanos e alguns amazônicos, como o Oscar. Fora isso, eu quero aprender. E hoje, né, com esse nosso bate-papo, eu já consigo orientar algumas pessoas caso me perguntem. Valeu? Porque o assunto do acaradisco ele é muito extenso, né? Se a gente for conversar, aí é muita coisa para falar, né? Mas a gente fez aí um resuminho. Exato. Mas a gente vai fazer uma live realmente ao vivo. E nessa live ao vivo, eu posso botar, se eu não me engano, até 6 pessoas. Então a gente geralmente pega um final de semana, eu monto um grupinho de WhatsApp só para aquela semana, bota a galera, e aí a gente abre, bate papo, todo mundo falando, a galera vai mandando pergunta,
né? E como geralmente tem a galera do disco, Polipteros, americano, geralmente essa live aumenta muito a atração das pessoas, porque todo mundo começa a perguntar diversificado. Então fica uma live bem legal. E aí eu vou entrar em contato com a galera para a gente montar uma live. Geralmente a live dura 1 hora, às vezes passa, porque o papo fica tão zoeira lá que a galera se amarra. Te agradecer, André. Se quiser deixar alguma consideração final aí, fica à vontade, mas te agradecer pela participação e pelo conteúdo que está enriquecendo muito aqui o canal. Os inscritos agradecem toda essa informação que tu passou aí. Tamo junto. Eu que agradeço, Marcos, aí pelo espaço, pelo convite. Agradeço todo mundo aí que vai assistir. Acho bem interessante esse modelo que você criou aí. Isso gera muita informação que às vezes a pessoa que está entrando no hobby não tem e ela consegue encontrar. Estou disponível aí para qualquer chamada sua aí para a gente fazer uma conversa, uma roda de conversa aí. Muito obrigado aí pelo espaço e é isso aí. Tamo junto. Tamo junto. Valeu.